Amém. Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Só justificando a ausência de alguns irmãos que viajaram, nos comunicaram. O irmão Sebastião, nosso vice-presidente, está viajando com toda a sua família para São Luís. A nossa querida líder de louvor, Adriana, também fez uma viagem. Ela vai fazer uma cirurgia e ela esteja nas nossas orações. Ela vai operar os olhos, as vistas, e realmente ocorra tudo na mais perfeita paz. E outros irmãos também que tiveram que viajar, outros não puderam estar aqui, mas que realmente nós possamos estar ligados como igreja, como corpo que somos. Amém? Nós vamos continuar seguindo Jesus Cristo, seguindo os seus passos. Nós estamos nesse propósito, nessa linha de pensamento, nessa série de palavras que Deus tem colocado, caminhando, seguindo os passos de Jesus, para nós aprendermos com Ele, por onde Ele passou, as lições que Ele deixou. Nós já caminhamos por vários locais e Deus tem falado conosco. E agora, nessa caminhada que nós vamos fazer com Jesus, nós vamos perceber, quando Jesus estiver caminhando, que Ele vai se deparar com pessoas esquecidas, mas ao mesmo tempo, logo depois, vai ter uma experiência muito marcante, inclusive para Jesus Cristo, de alguém que se lembra, de pessoas lembradas. Então, esquecidos e lembrados, nós vamos passar por aí. Eu não sei se você já se sentiu alguma vez esquecido, sabe? Quando a gente se sente esquecido, assim, meio que abandonado num canto. Não sei se você já passou por isso, se em algum momento da sua vida você sentiu isso, mas muitas pessoas sentem assim, muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas estão vivendo isso, e o pior é que muitas delas realmente estão esquecidas. Muitas delas estão realmente abandonadas. E às vezes até por nós mesmos, às vezes até pelo próprio corpo da igreja, a gente não percebe. Mas mesmo essas pessoas que realmente estão esquecidas, estão abandonadas, ninguém lembra, será, a pergunta que nos vem e que a gente vai entender agora seguindo Jesus Cristo será que até Deus esqueceu dessas pessoas? Até Deus não mais viu essas pessoas? Abandonou elas? Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, ela vai estar repleta de versículos com promessas aonde Deus fala que vai estar o tempo todo presente. Uma delas é essa que eu tinha colocado, de Josué, que nós lemos no prefácio, quando Deus vai falar: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está presente. Todos podem esquecer, mas Deus está presente. Nós vamos ver também Isaías dizendo: não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Deus está presente. Nós vamos ver o salmista falando: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. Então, nós podemos passar sim, pessoas passam por momentos assim, se sentem esquecidas. Não é só sentimento, às vezes realmente estão esquecidas, abandonadas, mas jamais, em hipótese alguma, por Deus. Deus vai estar sempre presente. E são muitas outras passagens bíblicas que vai estar confirmando a presença de Deus. A questão é que, por sermos esquecidos, nós homens, nós pessoas, problema das vezes nós nos sentimos assim, é que nós acabamos por esquecer a Deus. Essa que é a grande questão. Não é que Deus nos abandona, o problema é nós, por passarmos por essa situação que o mundo passa. A gente vê as pessoas cada vez mais ansiosas, depressivas, esquecidas, isoladas. E essas pessoas acabam por esquecer a Deus, já não lembram mais dessa promessa, já ficam mais que esquecida no tempo, vagando num algo assim onde não tem nada. Eu me deparei esses dias, essa semana, com uma pessoa que a gente conversava com ela, parecia que ela estava no meio do nada, sabe? Ela não se toca, não percebe mais as pessoas voltam. Por quê? Pela forma como ela foi deixada, como a vida levou ela. Então, quando nós caminharmos aqui, Jesus caminhando, Ele vai ter um encontro com uma dessas pessoas. Ele vai se deparar com uma dessas pessoas que foi esquecida e que esqueceu a Deus. E ela foi esquecida por muito tempo, não foi pouco tempo. O texto sagrado vai falar assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos.
Jesus caminhando em Jerusalém para o templo, ele desvia o seu caminho e vai para o poço de Betesda. E ali no poço de Betesda tinha um homem paralítico, abandonado, esquecido, há 38 anos. 38 anos de abandono. 38 anos que as pessoas esqueceram ele ali. Mas não Deus. Deus não esqueceu ele. Agora imagina como é que fica a mente de uma pessoa assim. É muito tempo. É muito tempo. Como que a relação dessa pessoa com a sua fé, com Deus, o que se passa por ele? E ó que ele estava num local onde tinha uma mística, dizendo que um anjo descia uma vez por ano ali, chacoalhava as águas e a pessoa que entrasse seria curado. Mas ele esquece disso, ele esquece do real, da real presença de Deus, da promessa de Deus. Esse momento de abandono, esse momento de esquecimento é muito real na vida dele. E a gente percebe isso à nossa volta, pessoas passando por isso constantemente. Então, quando as nossas aflições continuam por muito tempo, eu fiz questão de escrever para ficar bem marcado, apesar de não acharmos o fim delas, a gente fica sofrendo aflições e aflições, parece que não termina. E apesar de a gente não achar o fim dela, ainda devemos acreditar que Deus é um libertador maravilhoso e que jamais nos abandona, e que no tempo certo Ele nos libertará. A frase é bonita, quando a gente escreveu assim, mas viver é algo muito difícil. Não é fácil. Viver o processo do esquecimento que você está passando não é fácil. A gente lê, que lindo, Deus é libertador, Ele jamais me abandona, Ele está aqui comigo, mas eu estou sozinho. Eu sinto isso, mas a realidade à minha volta, a realidade física, de necessidade, é mais forte para a pessoa que está ali vivendo. Eu preciso manter a minha mente, a minha fé, que no momento certo Deus vai chegar, mas vai passando dia após dia, ano após ano. E aí, como que fica a mente dessa pessoa? Essa pessoa se esquece de tudo, de si mesmo, mas o que é interessante, o que é forte, é que Deus não se esquece. O salmista ele vai dizer assim: pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem as esperanças dos pobres será frustradas perpetuamente. A pessoa que está passando por esse processo, ela às vezes é muito forte, não tem como a gente cobrar. Cadê sua fé? Por que você não lembra? Porque o processo em si ele machuca muito. Você imagina aquele cidadão abandonado naquele local. Um local terrível, onde muitos estavam ali jogados. 38 anos, quase 4 décadas, uma vida praticamente, largado ali. Você imagina como fica a mente daquela pessoa, o sofrimento. Nós vamos ver na conversa que ele vai ter com Jesus, que ele não entende mais. Jesus oferecendo algo para ele, ele não percebe mais. A fragilidade é muito grande, mas Deus, Ele percebe isso. E Ele não abandona, Ele não esquece os necessitados. É porque às vezes a gente não consegue entender, a gente lembra muito da história de Jó, os porquês da vida, os praquês, os porquês e os praquês, que está acontecendo isso. Eu conversando com o irmão essa semana, ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria entender o porquê, ou então para que tudo isso, tão perto agora me acontecer tudo isso. O único conselho que eu dei, eu falei assim: primeira coisa que você tem que fazer, não murmure. A gente não entende. O prejuízo é grande, você se machuca, mas não murmure, não murmure. A gente não entende o propósito de Deus, o agir de Deus, como é que nós vamos entender o pensamento de Deus? Mas Deus não se esquece. E aí, Jesus Cristo é a prova disso. Jesus é a prova que Deus não se esquece de nós. E Ele vai provar isso quando Ele vai encontrar este homem lá em Betesda. Quando Jesus está caminhando, todo mundo indo para a festa no templo, Jesus desvia o seu caminho. Não, nós vamos entrar aqui, os discípulos é aqui. Então, é interessante nós seguirmos os passos de Jesus, quais são as prioridades de Jesus Cristo. Às vezes a gente está muito empolgado com alguma coisa, olha só, Jesus deixa a festa, ou aquela grande coisa. Não, tem gente precisando aqui, Ele desvia. Tem gente esquecida aqui, tem gente abandonada aqui. E na nossa caminhada, nos nossos dias, são muitos, e não estão longe. O texto sagrado vai falar de um homem
que tinha um esquecido e abandonado na sua porta. E ele queria só as migalhas daquele homem. Mas aquele cidadão ficou esquecido a vida inteira ali. Aquele homem não fez menção, não percebeu. Por estar muito envolvido com a sua vida, muito envolvido com o seu dia a dia, com os seus afazeres, que, entre aspas, são justificáveis. Eu tenho os meus problemas e dificuldades. Só que a gente não percebe que nós estamos esquecendo uns dos outros. Pessoas estão passando, pessoas com pensamentos suicidas do nosso lado e a gente não percebe. A gente não vê. Por quê? Porque a gente não faz menção. A gente não para sentir, para escutar, para estar ali do lado. Acaba-se a comunhão. Não temos mais comunhão uns com os outros. Nós procuramos investir em comunhão para que nós tenhamos isso para quê? Para que nós possamos perceber um ao outro. Para que a gente não deixe o outro esquecido. E Jesus Cristo não deixa. 38 anos depois, Jesus chega ali. Aquele cidadão estava ali antes de Jesus nascer. Antes de Jesus nascer. Ele já estava ali. Mas Deus envia e Jesus chega até aquele homem. Então, Jesus ele prova isso, que Deus não esquece do seu. Jesus vai ter esse encontro com esse homem. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, pergunta para ele: você quer ficar curado? Jesus já chega, Jesus já sabe, Jesus é Deus. Ele conhece a história daquele homem. Aquele homem está ali. Ele chega para aquele homem e fala: você quer estar curado? Você quer ficar curado? Ele vê naquela necessidade. Agora, essa pergunta de Jesus Cristo revela a situação emocional e espiritual que aquele homem estava. Ele não percebia mais nada. Você já pensou, alguém chega, ele não sente, ele não consegue ver. Ele está destruído. E o texto vai falar, ó como é que ele vai responder: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus está entregando a cura para ele, ele não percebe isso. Ele já entrou em total desesperança. Para ele não tem mais solução. Para ele não tem mais uma saída ali que ele possa entender. E ele fala: ser curado? Como? Como? Não tem esperança mais para mim. Não tem mais jeito para mim. Como é que eu vou ser curado disso tudo? As pessoas, eu não tenho ninguém. E tem alguém estendendo a mão para ele, mas a situação é essa. Nós chegamos muitas vezes por momentos assim. Pessoas passam por isso. A gente está querendo ajudar e a pessoa não consegue. Eu lembro que eu, pastor Roberto e o nosso querido finado irmão Osmar, uma vez nós fomos visitar uma pessoa que estava com um problema de depressão muito, muito grande. A gente foi na casa daquela pessoa, levando uma ajuda financeira, tudo. Mas a pessoa estava numa situação que ela, do jeito que ela veio, voltou para o quarto e foi aquela situação apática. Por quê? Porque aquela pessoa está num momento espiritual, emocional decaído, por diversos motivos, e a gente não entende. E aí a gente percebe que essa pessoa foi levada a isso, e a gente tem que ter muito cuidado por conta do sistema desse mundo. Como a resposta desse homem vai revelar como é que funciona o sistema que esse mundo vive. É cada um por si. Olha só quem está lá, ninguém ajudava ele. Todo mundo estava preocupado consigo próprio, em a sua própria cura. Ninguém ligava para ele que ele era um aleijado. Não. Mexia as águas, era uma mística, não tinha nada de anjo ali. Mas aí, aquela multidão corria para lá. Ninguém ligava para ele. O sistema do mundo é assim. O sistema do mundo, ele destrói a alma das pessoas. Porque é cada um por si, a lei do mais forte. O mais forte sobrevive. E isso vai destruindo, sabe? Você vai se sentindo, às vezes você tem força, mas às vezes você vai perdendo a tua força. E quando você entra numa situação dessa, o seu psicológico enfraquece. E aí o sistema só te destrói cada vez mais. E esse homem estava passando por esse momento de destruição emocional e espiritual muito grande. Eu não tenho ninguém. Jesus oferecendo para ele. Aquele cidadão, ele havia se esquecido por completo. Mas ele sempre teve Deus. Deus nunca o abandonou. E a prova é que Deus estava ainda ali ao encontro dele, porque Jesus
é o próprio Deus. Jesus estava ali do lado dele. Muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, a gente esquece que Deus está ao nosso lado. A gente esquece. E não é de se cobrar, é porque é difícil mesmo. Mas o nosso Deus, ele é tão amoroso, ele é tão cuidadoso que ele se revela. Ele vai além das nossas percepções. Foi o que Jesus Cristo fez na vida daquele homem. Caminhando, seguindo Jesus, a gente vai ver esse agir de Jesus impressionante. Aquele cidadão, sabe, ali largado, sem entender nada, e aí aquela pessoa que não conseguia ver, não conseguia perceber a presença de Deus, mas Deus estava ali. E Jesus então diz a ele: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente. A palavra imediatamente no original é instantâneo. No mesmo momento, no mesmo segundo, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Não vai entrar no detalhe do sabar aqui. Mas o milagre aconteceu. O milagre aconteceu, o momento chegou. O texto sagrado diz: o choro pode durar uma noite. A gente não sabe o intervalo dessa noite na vida de cada um. Mas a alegria vem pela manhã. É uma promessa que Deus tem na vida de todos nós. O impossível aconteceu. Então, quando a gente caminha, segue, e a gente vê isso, a gente aprende que sempre, sempre, sempre há esperança. Sempre. Deus nunca nos abandona, apesar das nossas fragilidades, apesar da nossa falta de fé, sabe? Apesar das nossas fraquezas, Deus não nos abandona. Você quer ser curado? Ele faz a pergunta para o cego. O que o cego fala? Sim, quero. Eu quero voltar a ver. Aquele cidadão: não tem jeito. Para mim não dá mais. Não tem o que fazer. Deus vai além. Pega a tua maca, levanta, sai daí. E tudo que estava estragado nele se recompõe. A cura vem, o milagre acontece. Absolutamente, ele vem de uma vez por todas. E ele é curado. Deus traz esse milagre. Então, o que eu aprendo caminhando e vendo Jesus fazer isso na vida daquele cidadão é que quando a gente está muito angustiado, às vezes a gente tem só que fechar os olhos e chorar. Às vezes a gente tem só que ficar vivendo, mas sempre entendendo: Deus está comigo, aqui nesse lugar, nessa dificuldade. E olha que eu não estou falando da boca para fora. Eu já passei por situações muito difíceis, muito assim que não conseguia, eu pensava, não via, não saía a resposta, e foi passando. Mas Deus está do lado. E a gente precisa buscar essa força. E às vezes a gente enfraquece. Quando a gente está fraco, a mão do Senhor nos sustenta. A gente nem percebe, mas está nos sustentando, está nos levando mais adiante. E no tempo dele, no tempo certo, ele faz o milagre. Ele opera nas nossas vidas. Só que nesse caminhar, seguir nesse espaço de Jesus, Jesus traz uma outra lição muito, muito, muito importante, muito preciosa. Nesse mesmo momento, quando ele faz esse milagre, este homem vai para o templo, é logo ali do lado, ele vai lá se apresentar, as pessoas ficam assustadas, porque todos conhecem ele, 38 anos ali, as pessoas sabem, as pessoas quase que ele virou algo lá para se mostrar: olha lá aquele cidadão abandonado, e agora ele está curado, e ele se encontra com Jesus Cristo dentro do templo. E aí mais tarde, Jesus lá dentro do templo olhou, viu ele e falou: olhe, você está curado, não volte a pecar, para algo pior não lhe acontecer, e algo pior não lhe aconteça. Então, Jesus traz uma lição para mim. Ele vem dizer assim para mim: ó, você sofreu, eu nunca te abandonei. Eu vou agir na sua vida, sabe? Ele nos tira dali. Mas ele fala: não volta a fazer o mesmo erro. Não faça isso. Não volte para o mesmo lugar, sabe? Não volte a cometer, abandone. Abandone, porque você provou isso. Você foi curado e volta a praticar as mesmas coisas, coisas piores. Eu vou voltar a ter uma situação pior. Já pensou uma situação pior do que ficar 38 anos abandonado? Foi o que Jesus Cristo falou para ele. É o quê? A morte eterna. A morte eterna. Eu preciso entender o sacrifício de Cristo na minha vida.
O milagre que Ele faz em mim é para uma transformação, não é para me voltar, é para me abandonar. Entender o que Deus fez na minha vida por mim. E agora eu vou voltar para o mesmo lugar. O Senhor fala: ó, você foi curado, você foi salvo. O escritor aos Hebreus vai falar isso. Como é que você não faz menção de tão grande salvação? Então, Jesus, ele traz essa lição. Nós nunca somos abandonados, Deus nunca nos esquece. No momento certo Ele vai agir, mas Ele vai agir e nós precisamos entender que nós precisamos receber o milagre de Cristo, que todos nós aqui estamos, mas é para seguir a Ele. Cuidado, não fique nas mesmas práticas, não cometa os mesmos erros, não, porque o que você achava que era ruim pode ficar muito pior, muito pior. Muito. Um abismo intransponível pode aparecer na sua vida que não tem mais o que fazer. Enquanto cá estivermos, a misericórdia do Senhor se renova. Mas quando partirmos, vai aparecer um abismo entre nós e a presença de Deus. Entre a presença e a ausência. Ficar no local da ausência de Deus é o inferno. É isso que Jesus está falando para ele. Então, se você pisou no santo do santo, que outro lugar você vai querer estar? Como assim? Você prova da presença de Deus, do agir de Deus na nossa vida, e nós vamos querer continuar caminhando para onde nós caminhávamos, praticando o que nós praticávamos. Então, Deus, quando eu sigo Jesus Cristo, Jesus traz essa lição muito importante para as nossas vidas, que parece que foi esquecido, sabe? A gente acha que nós confundimos a graça de Deus com um descaso, sabe? Com a licenciosidade de achar que pronto, podemos fazer, foi tudo perdoado. Tudo, então eu posso continuar fazendo o que eu quero fazer. Você não entendeu o que Deus fez na sua vida? Então Jesus chama a atenção daquele cidadão. Então Jesus, nessa caminhada, ele se depara com pessoas esquecidas e prova que Deus não esquece. Por esquecido por nós, esquecido às vezes pela igreja, mas Deus não esquece dos seus. E ele continua caminhando. E ele continua. E quando nós continuamos seguindo os passos de Jesus, nós vamos nos deparar agora com um encontro absolutamente fantástico. Um encontro que impactou, inclusive, o próprio Jesus Cristo. Não é que Jesus vai impactar, mas Jesus vai ser impactado por esse encontro. Ele não vai se deparar com esquecidos, mas ele vai se deparar com lembrados. Pessoas que não eram ninguém, que foram lembradas. Por quem? E isso vai impactar Jesus Cristo. Um encontro muito forte. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, vai relatar isso. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Sempre Jesus volta para Cafarnaum. QG dele, o quartel-general dele, está sempre por ali. E o texto vai falar que naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano, em algumas traduções de um centurião, estava enfermo à beira da morte. Um escravo, um servo. As pessoas dizem, um empregado. Não, o empregado recebe o salário. Aquele era escravo, ele estava ali só para servir. De um oficial romano, um oficial de alto padrão. A palavra usada para aqui para oficial, basaquitas, mostra de alto padrão, não era um oficial qualquer. Texto, em algumas traduções, mostra um centurião, aquele que comandava uma legião de soldados romanos. Ele era alguém de muita importância, mas um escravo da casa dele estava muito doente, à beira da morte. Então, o texto vai revelar que esse doente era escravo, não era um parente dele. Tem uma série que está aí, eu gosto muito dela, só que na série eles relatam que o escravo na realidade era filho. Não tem isso em lugar nenhum, era escravo. Era escravo, o centurião romano. Mas o que é interessante, que esse escravo, diferente do paralítico, que era judeu, era do povo de Deus, diferente desse paralítico,
ele não foi esquecido lá no poço de Betesda. Não. Esse escravo foi lembrado pelo seu senhor, pelo seu patrão. Aquele escravo tinha importância na vida daquele romano. Ele não esqueceu ele doente num canto. Ele estava quase à beira da morte. Esquece ele, é escravo, quem é ele? Eu viver minha vida. Não, ele não esquece ele. Ele é lembrado, aquele cidadão. O texto sagrado vai dizer: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar seu servo. A palavra pedindo-lhes aqui é um termo usado quando você clama por um favor. Quando você clama por um favor. Você imagina um cidadão romano, um oficial, não é um cidadão qualquer, é um cidadão romano pedindo favor aos anciãos judeus. Roma subjugava os judeus. Roma não tinha, sabe, o povo judeu para eles era alguém assim, eram isolados. E de repente aquele lá ele vai pedir um favor a ele. Ele pede um favor a ele, quer dizer, é algo impensável para aquela época. Um oficial e pedir um favor a ele. Mas como que ele vai pedir um favor àquela pessoa? O que está passando por ele? Quem é essa outra pessoa que está ali? É apenas um escravo. E o texto vai dizer assim: os líderes que ele pediu, os anciãos, suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Ele era uma pessoa que, ele era diferente, esse cidadão, esse oficial, esse centurião. Ele era tocado pelo Deus do povo judeu. Ele tinha um zelo. E aí Jesus Cristo vai chegar e vai falar assim. Então Jesus foi com eles e já perto da casa, o centurião olha ele, envia amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre na minha casa. Parece arrogância, né, daquele centurião mandar outras pessoas dizer isso. Mas que ele não quer se humilhar para Jesus Cristo, falar assim: ei, sou digno de entrar. Vai lá e diz para ele que eu não sou digno. Parece que quando a gente vai ler, parece que na realidade ele não quer que Jesus entre, mas não é isso. Não é isso. Aquele oficial, ele se reveste, sim, de uma humildade absoluta. E ele vai muito mais além disso. O texto vai dizer assim: não sou digno de sequer ir ao seu encontro. Eu não sou digno de chegar perto de ti. Basta só uma ordem sua e meu servo será curado. O meu escravo será curado. Olha só. Olha a humildade desse cidadão. Lembrando de quem? De um escravo. Não é de alguém superior a ele, não é de alguém igual a ele, é de alguém inferior. Ele está agindo, ele está amando do jeito que Jesus Cristo manda que a gente ame uns aos outros. Olha a lição que Jesus Cristo está revelando, caminhando. Olha o que Jesus se depara com aquela situação. Como assim? Acabei de sair de um local onde o homem estava esquecido 38 anos e ninguém ajudava, as pessoas não estavam nem aí, era cada um querendo passar por cima do outro. E aqui o centurião com seu escravo, se humilhando, se sujeitando à minha autoridade. Uma autoridade romana se sujeitando à autoridade de um judeu. Eu sei o que é autoridade, tudo dá uma ordem. Se tudo é uma ordem, acabou. Eu não consigo nem chegar perto de ti. Eu não sou digno que tu chegues perto de mim. Imagina o que isso representa. O que isso vem a acontecer. Não, sabe? Não podia acontecer uma cena mais impossível para aquela época. É uma cena assim que parece que é naquele mundo, ou talvez nesse mundo, alguém muito acima se lembrar de alguém muito abaixo. É assim. E essa ação dele causaria, ele fazendo desse jeito, uma sensação muito grande, né? Um burburinho. O centurião, o fulano de tal, olha o que ele fez. Ele se rebaixou para um judeu. E nem é um judeu, nem é conhecido, nem é sumo sacerdote, coisa nenhuma, nem é da alto clero. Mas ele não estava se importando com isso.
Ele não se importou com isso. Ele não se importou com que as pessoas fossem falar a respeito dele. O que ele importava é que o servo dele fosse curado. Era isso o foco dele. Ele não queria saber o que iam falar dele. Ele não queria saber que se ele poderia ser destituído do cargo dele. Talvez até preso ou condenado. Como é que você faz isso? Isso chega aos ouvidos de Pilatos. Ele não quis saber. O escravo dele estava doente, ele não queria que o escravo morresse. Ele se importava com a vida do outro. De um outro, humanamente falando, inferior a ele. Que diferença absurda e gigantesca. Um povo religioso esquecendo um dos seus, abandonado 38 anos. Jesus vai ao encontro daquele lá. Outro, de um povo pagão, se importa com alguém inferior e vai ao encontro de Jesus clamando pela ajuda por esse. Olha a diferença. Ninguém foi chamar Jesus. Jesus, vamos ali no poço de Betesda que tem um parente meu, tem um conhecido, tem 38 anos que ele está lá. Não. Esses esquecidos, Deus vai. Mas tem pessoas que se lembram. Tem pessoas que se lembram. Dobra o joelho à noite. Senhor, visita aquela pessoa, Pai. Visita aquela pessoa que está lá naquele hospital abandonado. Visita aquela pessoa que está lá no CAPS, lá naquela crise psicótica. Senhor, visita aquela pessoa que está lá no presídio angustiado. Tem pessoas que vão até Jesus lembrando desses esquecidos. O centurião romano trouxe isso. É uma lição, para mim, absurda. Absurda. Principalmente eu, assim, como pastor, como um líder do clero, né? Eclesiástico, eu fico olhando assim, que lição, que lição. Às vezes a gente se sente isolado, esquecido, mas quantos não estão assim? Deus não me abandona, mas eu tenho lembrado das pessoas, eu tenho levado as pessoas, buscado a Jesus Cristo, ajudar essas pessoas, eu tenho feito isso, eu estou fazendo isso, ou eu estou sentando no meu cargo, no meu posicionamento e vou vivendo a minha vida. E os poços de Betesda estão cada vez mais lotados. É o que a gente vê, querido. Está cheio de poços de Betesdas por aí. Cheio. Cheio. Eu todo sábado vou num deles. Ali a prostituição toma conta em volta, seduz aquelas crianças. Aquelas crianças, as meninas vão ficando mais novas, uma se prostitui, recebe logo um celular, daqui a pouco tem uma moto, e isso fica olhando os olhos das outras, os meninos as mesmas coisas, as moças se prostituindo, os rapazes sendo tentados pelo consumo de drogas, da violência, estão abandonados, esquecidos. Quantos não clamam a gente, pastor, ora, me ajuda, a criança está passando por isso, fulano está, olha essa aqui, ó, como é que ela está, desesperada, querendo se matar, mas para todo lugar, esquecidos, não por Deus, e aí eu preciso lembrar dessa passagem, da qual Jesus Cristo vai se maravilhar, ele vai ser impactado com isso, ele fala, nem em Israel eu vi alguém com uma fé desse jeito, nem em Israel eu vi alguém, isso impactou Jesus Cristo, um centurião, alguém que não foi criado aos pés de Deus, mas de vários deuses, e de repente ele se volta, ele começa a conhecer Deus, ele fala, não, eu vou te ajudar a fazer uma sinagoga para vocês adorarem esse Deus. Ele é impactado, ele é transformado, e ele mostra essa transformação. Aí nós precisamos até, você acha que aquele homem não tinha afazeres? Ah, tinha. Lidere um grupo grande, lidere para ver se você não tem muitas coisas para fazer, muitas tarefas. Mas olha a preocupação dele, com alguém que não era ninguém, aos olhos dos outros, um escravo, e ele vai, busca, se humilha. Então, Senhor, por favor, eu sei quem eu sou, eu não sou digno de chegar aos teus pés, mas dá só uma palavra, e aquela pessoa será curada, uma só palavra. E isso impactou Jesus Cristo, e isso traz um impacto muito grande
um centurião romano lembrando de um sofrimento de um escravo. Já pensou? Será que eu lembro do sofrimento como pastor do irmão Enzo, da irmã Graça lá em João Lisboa, da irmã Joyce, internada no CAPS com crises psicóticas? Será que eu consigo lembrar disso? Será que eu, como empresário, eu consigo lembrar do sofrimento do meu funcionário, o menorzinho que tem lá, que está sofrendo? Será que eu consigo parar a minha vida para buscar uma ajuda para essa pessoa? Isso mexeu com Jesus Cristo, porque Jesus faz assim. Jesus vai até os esquecidos. O centurião mostrou que ele não esquece. Nós devemos aprender com isso. Eu não devo esquecer as pessoas que estão sofrendo num canto qualquer. Eu não devo deixar elas nos poços de Betesdas que tem por aí. Não. Isso precisa me incomodar. Sabe? Quando a gente segue Jesus Cristo, a gente vai tendo lições da nossa vida que são absolutamente maravilhosas, mas principalmente elas são necessárias. Não é uma questão religiosa. Não é por uma mudança de realidade da vida. Você já pensou se nós tivéssemos as atitudes desse centurião, como a nossa sociedade seria diferente? Eu nunca esqueço uma vez, nós com a reunião reunião dos homens de honra, e o pastor Roberto, acho que foi até na casa do irmão Neto. Aí tinha um grupo bom de número de homens, acho que tinha uns 18, 20, e o pastor Roberto olhou e falou assim: você já pensou todos esses homens realmente transformados e agindo na sociedade como Jesus, a diferença que a gente vai fazer nessa sociedade? Verdade, 20 é muita coisa, é muita. Aí a gente olha para a sociedade imperatriz, quantas igrejas tem? Eu já ouvi dizer que tem para mais de 600 dentro de Imperatriz. É muita igreja, não é? É igreja demais. Imagina, multiplica pelo número de pessoas. Isso aqui era para ser alguma coisa. Precisamos aprender. Precisamos seguir Jesus Cristo, olhar essas lições. Quando Jesus fala para os seus discípulos, aquilo impactou os discípulos. Aquilo mexeu com os discípulos. Mexeu no brio deles. Nem aqui eu vi alguém desse jeito. Por que nenhum de vocês me levou? Senhor, o senhor não está sabendo não, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem um cidadão ali naquele lugar, capaz, ele está largado lá. Vamos lá ver se o senhor pode ajudar a gente. O que os discípulos faziam? As pessoas passando, aquela multidão lá, Senhor, está na hora de chegar o almoço, manda esse povo embora, senão vai dar trabalho para nós. Então Jesus teve que ensinar aqueles discípulos a serem imitadores de Jesus Cristo. Hoje na escola bíblica dominical, a gente tentando entender os dons espirituais, essas confusões que tem aí, essas bobeiras que se apresentam, como testar um dom espiritual? E o teste maior que tem é você saber se aquele dom se parece com Jesus Cristo, se aquilo lembra Jesus Cristo. E aí a gente tem que olhar, será que eu me pareço com Jesus Cristo? Será que os meus atos cotidianos imitam os atos cotidianos de Jesus? O meu andar, o meu falar, o meu pensar, o meu escrever, as minhas críticas, será que se parecem com Jesus? O que eu fico olhando na internet lembra Jesus Cristo? Nós precisamos seguir a Jesus Cristo para aprendermos com Ele, como igreja. Deus tem falando essa noite para nós. Eu não esqueço de nenhum de vocês. Eu conheço o sofrimento. Eu sei. Você não está sozinho em nenhum momento. Às vezes você não entende, mas calma. No tempo certo eu vou chegar até aí. Mas eu vou chegar para a gente fazer uma transformação real. Real. Porque isso que você está passando não é o pior. O pior é a morte eterna. Mas eu quero de vocês que vocês também se lembrem uns dos outros. Lembre-se. Não só daquele que é bonito. Não. Olhe para baixo. Olhe na sua porta. Olhe do lado do seu carro. Você vai ver muitos
E quando você fizer a um desses aí pequeninos, você vai estar fazendo a mim. Então que nós possamos estarmos aprendendo com Jesus, seguindo os passos dele. Que a gente se lembre que não somos esquecidos, mas que também não podemos esquecer uns aos outros. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. E realmente o intuito da nossa vida, do nosso ministério, é que as pessoas sejam curadas. Sabe? A gente não quer exaltação, a gente não quer aplauso, mas é como o centurião falou: eu só quero que as pessoas sejam curadas, sejam alcançadas, sejam salvas. Só isso, é isso que nós precisamos desejar uns aos outros. Eu não quero que ninguém pense como eu penso, eu só quero que as pessoas pensem como Jesus, sejam transformadas e curadas por Jesus Cristo. E que realmente tudo isso seja para a glória do nome de Jesus. Deus Pai querido, santo e maravilhoso, é na tua santa presença, Pai, que nós reconhecemos, Senhor, a tua presença nas nossas vidas, Pai. Senhor, quando aqui com a lucidez, Senhor, nós lembramos daqueles momentos, às vezes, que estávamos tristes, sentindo que estávamos abandonados, e nós conseguimos ver que nunca Tu nos abandonou, Senhor. Em nenhum momento, Senhor. Nos momentos mais felizes que nós vibramos, que nós comemoramos, Tu estava ali, alegre conosco também, Senhor. Mas nos nossos momentos mais difíceis, Senhor, de lágrimas, Tu também estava ali chorando conosco, Pai. Tu não nos deixa um instante sequer, Senhor. E Tu tem o melhor para as nossas vidas, Pai. Às vezes é difícil entender, Senhor, passar o que passamos, mas que a nossa fé esteja, Senhor, única e exclusivamente na Tua pessoa, na Tua promessa, Senhor. Entregarmos as nossas vidas a Ti, Senhor. E quando tivermos fracos, Senhor, Tu venha nos sustentar com a Tua poderosa mão, Senhor. E sabemos que Tu faz isso. Mas que nós possamos ser também, Senhor, o sustento, Senhor, na vida de tantas outras pessoas que estão ao nosso lado, Senhor. Que nós possamos ser a extensão do Teu agir na vida um do outro, Senhor. Quantos estão precisando, Senhor, do Teu cuidado, do Teu zelo? Somos nós, a Tua igreja, Senhor, que vamos fazer isso. Então nos incomode, Senhor, a cuidarmos, Senhor, a nos darmos cada vez mais, a nos doarmos cada vez mais, Senhor, para que Tu venha nos usar como instrumento Teu para a glória do Teu nome, Pai. Mas que seja o Teu nome exaltado, Senhor. Que quando fizermos algumas coisas, as pessoas não venham a elogiar a nós, mas venham se lembrar que foi Tu que nos usou para chegar na vida dessas pessoas, Senhor. Usa cada um de nós aqui, Senhor. Que cada um aqui seja um instrumento Teu, Pai, para que nós possamos levar, Senhor, aquelas pessoas que precisam até a Tua presença, Senhor. Porque se Tu der só uma ordem, uma só palavra, Senhor, sabemos que essas pessoas serão curadas, serão tratadas e serão salvas, Senhor. Por isso nós apresentamos, Senhor, essas almas a Ti, Senhor. Cura e nos usa como instrumento dessa cura, Senhor. É o que eu Te clamo, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podeis assentar.